Seguindo então a nossa jornada aqui, e nós apaixonados pela Bíblia, nosso roteiro, chegamos à história de Abraão, que está registrada em Gênesis 11, 24 a Gênesis 25, 11. E eu, sobre isso, tenho uma introdução aqui neste livro, A Jornada da Bíblia, e vou comentar aqui algumas situações da saga, podemos dizer assim, de Abraão. A história dele começa no capítulo 11, o mesmo capítulo onde nós encontramos a história da tentativa de se erguer um farol, uma torre, chamada Torre de Babel, que é uma maneira de o autor bíblico explicar por que há tantas línguas no mundo. Portanto, é um capítulo de importância linguística muito saliente. E aqui nós temos, então, a história dos semitas, né? Os descendentes de Sem. A partir, então, do verso 22, nós lemos que Serug viveu 30 anos e gerou Naor. Você já observa aqui que o padrão genealógico muda. Aqui já se tem filhos com 30 anos, e não com 120 ou 200 nos capítulos iniciais. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Aí vem um resumo, não é? Tera gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Temos duas pessoas chamadas Harã. Sarai era estéril. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Isso aqui é um resumão. O próprio texto bíblico tem essa característica de, às vezes, fazer um resumo e depois detalhar. É como no jornalismo, o lead, não é? Aquelas quem, como, onde, chamado lead no jornalismo clássico. Hoje um pouco abandonado. O lead é mais usado hoje na linguagem da publicidade para dizer algo que chama as pessoas a atenção. Aí no capítulo 12, então, nós temos a chamada de Abraão. Onde ele estava? Em Ur ou em Harã? Harã, que se tornou, em função dos ascendentes de Abrão, um lugar. Houve ali um episódio, morte, a partir dali recebeu o nome do falecido Harã. Só para entendermos aqui os nomes aqui nestes princípios. Deus, então, chamou em Harã, mas possivelmente o texto não narra, já o tenha feito em Ur, porque outros textos bíblicos dizem que ele foi chamado estando em Ur. Então, aqui nós não temos essa narrativa, mas está subentendida que ele saiu de Ur e foi para Harã. E ali houve a morte, porque às vezes nós pensamos que Deus nos chamou para tal missão e tudo vai ser maravilhoso, mas há sofrimentos, há dores, até mortes neste itinerário. Então, Deus chama Abrão para mostrar que Deus está sempre em busca do ser humano. Noé não deu certo, outros não deram certo, agora ele tenta com Abrão. E chama Abrão e faz com ele uma aliança. E Abrão
responde a essa aliança de uma maneira admirável, porque Deus o chamou para ir para um lugar, mas não revelou qual lugar, só revelaria no meio do caminho. Aí as histórias vão se desenvolvendo, temos aqui esse gratíssimo Ló, esse Ló que reconhece que Abraão era seu pai, não é? Só que não, ele quer mais, né? Abraão dá aquela solução, se você quiser, siga em frente. E aqui no verso 14 do capítulo 13, nós temos a promessa de estar a terra de Canaã. Aqui já uma cultura estabelecida, com várias subculturas, os amorreus, os heveus, os povos cananeus. E sobre isso eu recomendo o livro Os Outros da Bíblia, onde nós vamos compreender um pouco quem eram os cananeus. Nós podemos ver os cananeus apenas como os cananeus, nós podemos ver os cananeus como sendo heveus, jebuseus, oreus, heteus ou hititas, subdivisões. Eram, na nossa cultura hoje, como cidades-estado. Pouca gente, mas formavam uma etnia, falando o mesmo idioma com, digamos, alguns sotaques. Mas isso, no livro do Heinck, que eu citei aqui agora, os povos, os outros da Bíblia, repito, os outros da Bíblia, você pode se inteirar a este respeito. A história prossegue e chegamos a Melquisedeque, no capítulo 14. Quem foi Melquisedeque? Nós só sabemos o que está na Bíblia. Você pode ficcionar à vontade, desde que diga que é ficção. A Bíblia nos fala de Melquisedeque, e o autor dos Hebreus claramente define a questão, não tem começo nem fim. Não é que ele não tem começo e não tem fim. Claro que ele tem começo e tem fim, mas a história dele não tem começo, ele aparece de repente e, de repente, igualmente desaparece. E aqui vemos o início da prática do dízimo. É bom a gente ter isso em mente, porque muita gente pensa que o dízimo é da lei. Bem, nós estamos aqui alguns séculos antes de Moisés. Prossigamos, Deus faz essa aliança que tem algumas marcas, entre elas a circuncisão. É algo exclusivo do povo hebreu. Não é ainda o povo judeu, é o povo hebreu. Abraão não era judeu, Abraão era hebreu. Explico. Abraão era hebreu. Quando nasce Jacó, cujo nome é mudado para Israel, surgem os israelitas. Não confundir com israelense, que é outra coisa. Quando os israelitas parcialmente somem da face da terra, quando há desaparecimento das 10 tribos e a tribo dupla, Judá e Benjamim, vai para o exílio, o Reino do Sul, e nessa volta eles são conhecidos como os de Judá, judaítas, daí judeu. Então, só podemos falar em judeu a partir aí do século VI. Então, do século XX, que é quando começa a história de Abraão, até o século XVII, XVI, que é quando começa a história do povo de Israel, temos o israelita, depois o judeu. Israelense é só no século XX, quando surge o novo Estado de Israel, composto por israelenses. A maioria judeus, mas alguns são árabes. Mas isso é já uma outra complicação. Voltando então aqui, nós temos a promessa de um filho, nós temos a aliança e nós temos o jeito humano de resolver. Já que Sara não podia ter filhos, Abraão deu um jeitinho, ela mesma deu um jeitinho e arrumaram uma concubina comum naquela época, não representava isso nenhum pecado, de modo algum, o pecado veio depois. Então, aí nós temos no 17 a instituição da circuncisão para os homens, e nesse momento, ser judeu
é ser filho de um judeu, mas depois, na Idade Média, ser judeu era ser filho de uma judia, por razões mais ou menos óbvias, né? Pode não saber quem é o pai, mas a mãe com certeza. E aí nós temos toda a história, a destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão sempre caminhando com Deus, mas não era perfeito. Abraão tinha uma tendência a resolver os seus problemas mentindo. Isso vai para Isaac, isso vai para Jacó, padrão familiar. Mas isso é um conforto para mim. A despeito dos meus erros, Deus pode fazer grandes coisas em mim e através de mim. Então, essa história aí de Abraão, Agar. Agar é uma história triste, não é coisa provada por Deus, o que Sara, permitida por Abraão, faz. É bom sempre termos em mente. O fato de estar na Bíblia não quer dizer que Deus aprovou, quer dizer que as pessoas fizeram. E Deus é que fez uma mudança no GPS para a história continuar num bom curso, porque a depender do ser humano não seria o seu fim o melhor. No 22 nós temos pegue o seu único filho, Isaque, vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto. Bem, Deus determinou o sacrifício de um ser humano? Se lermos toda a Bíblia, a resposta é não. Aqui houve um teste. E Abraão passou no teste. Por isso é chamado de o pai da fé, segundo o Novo Testamento. Deus pediu o sacrifício não para o ter. E Deus sabia o que iria fazer, mas testou até o fim. E Abraão foi aprovado. Aqui no capítulo 23 nós temos a morte de Sara. Aqui eu quero fazer um registro arqueológico. Muito recentemente, arqueólogos em Israel descobriram moedas do século XVII, indicando que o comércio era feito com troca de moedas ou pagamento através de moedas. E aqui eu estou dizendo isto porque quando Sara morreu, eu trato de como lidar com o luto no meu livro, Diante do Luto, e tomo a experiência magnífica de Abraão, a providência que ele tomou em comprar esse campo para fazer um cemitério. 23:7. Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, os heteus, e lhes falou, mais ou menos assim, eu quero comprar uma terra para fazer ali um cemitério e eu possa enterrar a minha esposa. O Efron, o heteu, tentou regatear, não, leva, Abraão, você é chefão aqui e tal. Não, eu quero comprar. O texto vai prosseguindo, combinar o valor, por isso a importância das moedas, e Efron respondeu, bom, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Não se preocupe com isso, mas já deu o preço. E Abraão paga esse valor. Por isso é importante essa descoberta de moedas. Isso aqui se deu no século XVIII, XIX, XVIII. Já há descobertas de moedas no século XVII. Portanto, essa história aqui não é um anacronismo, não é uma invenção do autor escrevendo muito tempo depois e colocou aqui a moeda. Já havia moeda naquela época e está bem indicado isso pela arqueologia. Cada vez mais vamos descobrindo objetos mais e mais antigos. E aqui, então, eu paro, lembrando que os dias de Abraão foram 175, já diferente de Melquisedeque, um outro padrão. Expirou, morreu após longa velhice e foi reunido ao seu povo.
reunido ao seu povo é um eufemismo para dizer foi enterrado. Não tem nada a ver com qualquer outro tipo de interpretação. E aí os filhos dele, Isaque e Ismael, muito interessante isso, o sepultaram lá na caverna que ele comprou para Sara e agora se tornou a sua própria sepultura. E depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto de Beer-Lahai-Roi. Assim terminamos, porque vamos começar a história de Ismael, mas isso é algo para nosso próximo encontro, até falar um pouquinho sobre a questão árabe. Tá bem? Muito obrigado. Apaixonado, apaixonada pela Bíblia. Voltamos na próxima semana, se Deus nos permitir. Obrigado.